Hoje é sábado, dia 1º de maio de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será a descendência de Abraão. O texto que serve como base para o nosso estudo dessa semana encontra-se em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nas últimas semanas temos tido a oportunidade de estudar um pouquinho a respeito da aliança que Deus estabeleceu com a humanidade. A ideia de aliança, o acordo feito entre Deus e o ser humano, acabou sendo colocada em prática exatamente quando o pecado entrou aqui no nosso planeta. Depois que Adão e Eva escolheram seguir o caminho da rebelião e perceberam a bobagem que haviam feito, porque logo depois da entrada do pecado, eles começaram a perceber o elemento da maldade presente em todos os lugares, afetando não apenas a sua própria natureza, mas afetando o próprio planeta, animais, plantas, tudo aquilo que estava à sua volta. Quando Adão, por exemplo, viu a primeira folha do Jardim do Éden caindo, o que significava que a morte agora passava para a criação perfeita que Deus havia pré-estabelecido para a humanidade, ele chorou como nós não choramos pelos nossos mais queridos entes quando eles acabam sendo tirados de nós através da morte. Porque através daquele gesto ele percebeu que a morte havia passado para todo o planeta perfeito criado por Deus. A partir daí, o Senhor Deus vem ter com Adão e Eva e estabelece com eles uma aliança, um acordo, no sentido de que eles não teriam a possibilidade de entender aquilo que era a magnitude do pecado, mas podiam já sentir um pouco mais o seu efeito, até porque para poderem se vestir, cobrir a sua nudez, o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para eles, o que significa que a morte, o elemento morte passou a ser apresentado a Adão e Eva já no primeiro momento depois que o pecado aqui entrou. Deus agora mostrou a eles que ele tinha um propósito, e dentro desse propósito, que é o plano da redenção, havia uma parte que seria desempenhada por Deus. Qual seria a parte de Deus? Gerenciar todo o plano e, ao mesmo tempo, pagar o preço exigido pelo pecado. O salário do pecado é morte. Qual seria a parte do ser humano? Aceitar, através da fé, aquilo que a graça de Deus faria na vida do ser humano, restaurando o ser humano da miséria do pecado para uma redenção perfeita em Cristo Jesus. O Messias, portanto, viria para se tornar o substituto da humanidade. Nós percebemos que logo depois que o pecado aqui entrou, em poucas gerações, a humanidade acabou se tornando totalmente má. Vimos então a aliança que o Senhor Deus fez com Noé, quando ele teve que fazer uma pausa na própria maldade, na onda de maldade que a humanidade havia permitido que o pecado gerasse aqui no planeta. Ele estabeleceu uma aliança com Noé, bem como com toda a sua família, e salvou Noé, portanto, da destruição. Poucas gerações depois de Noé, nós percebemos de novo a humanidade se afastando do caminho do Senhor, e agora o Senhor Deus, percebendo que a adoração e o conhecimento ao Deus verdadeiro estava sendo misturada com a adoração a deuses falsos, o Senhor Deus vai até Ur dos Caldeus e chama Abrão. Nas últimas semanas, estudamos um pouco dessa aliança que o Senhor Deus fez com Abrão. Deus deixou claro que Deus o havia escolhido por causa das demais nações. Deus queria que através de Abrão e de toda a sua família, que o conhecimento a respeito de Deus pudesse, de alguma maneira, chegar a todas as nações, tribos, línguas e povos, para que as pessoas pudessem ter a experiência de conhecer aquilo que é a vontade de Deus e entender que existe uma solução para o drama do pecado, que é ninguém menos do que Cristo Jesus. É claro que essa mesma aliança, ela vai continuar com Abrão e com a sua descendência. Estamos falando agora especificamente de Israel enquanto nação.
O grande propósito era que agora os descendentes diretos do Abraão, vivendo as delícias da aliança com Deus, recebendo, portanto, as bênçãos da aliança, chamassem a atenção das demais nações, para que eles percebessem que vale a pena servir ao Deus verdadeiro. E então fossem atraídos a Deus. A grande tragédia que nós percebemos com Israel enquanto nação é que Israel deixou de viver os princípios da aliança. Nós não podemos aqui simplesmente reduzir a aliança de Deus com Israel na perspectiva da lei. A lei era um dos elementos da aliança que visava vacinar Israel contra a idolatria, contra os males que se viam presentes na sociedade do seu tempo entre as sociedades pagãs. Mas o grande propósito do Senhor Deus para eles, enquanto nação, era que eles vivessem um estilo de vida baseado na relação com Deus e que isso trouxesse bênçãos tão grandiosas que chamasse a atenção das demais nações. Mas eles deixaram de viver esses mesmos princípios, não permitiram que a graça de Deus os acompanhasse, assim como fez com Abrão. Nós percebemos ao estudar a história de Abrão que Abrão era tudo menos perfeito. Se não fosse pela graça de Deus ter agido na vida de Abrão, ajudando-o no processo de caminhada com Deus, o Senhor Deus não poderia ter aplicado a sua aliança ou as bênçãos da aliança sobre a vida do Abrão. Mas como ele permitiu, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, então nessa caminhada com Deus, ele teve a oportunidade de compreender e viver os princípios da aliança, recebendo também, é claro, as bênçãos da mesma aliança. Agora, nessa semana, nós vamos compreender alguns detalhes. O que é que Deus tinha para Israel enquanto nação? Que princípios da aliança o Senhor Deus queria que fossem evidenciados na experiência de Israel? De cara, eu já estou dizendo para você que eles não conseguiram viver esses mesmos princípios. Eu achei até interessante porque o nosso guia de estudos mencionou aqui uma história muito interessante, onde ele vai dizer que certo dia, numa cidade pequena, o relógio da vitrine do joalheiro parou às 8h45. Mas muitos cidadãos daquela mesma vila haviam ficado dependentes daquele mesmo relógio. E eles olhavam para a vitrine e notavam que ainda eram 8h45. Crianças a caminho da escola acabaram se atrasando, pessoas que estavam esperando que o tempo passasse para poder gerenciar as diversas atividades do dia, mas que se norteavam por aquele relógio, era o único relógio daquela vila, acabaram perdendo a hora. E a história vai terminar mencionando que muitas pessoas se atrasaram naquela manhã porque o pequeno relógio na vitrine do joalheiro havia parado. E o autor da lição, ele usa um parágrafo para poder tentar mostrar aqui um pouco daquilo que foi a experiência de Israel. Ele vai dizer, que representação do fracasso de Israel? Deus colocar Israel no meio das nações, Ezequiel capítulo 5, verso 5 vai mencionar isso, na ligação geográfica estratégica entre 3 continentes, a África, a Europa e a Ásia, e Israel deveria ter sido um relógio espiritual para o mundo. Porém, assim como o relógio na vitrine do joalheiro, Israel, em certo sentido, parou. No entanto, não foi um fracasso total, pois naquela época, assim como hoje, Deus tinha o seu remanescente fiel. E nessa semana nós vamos estudar a identidade desse remanescente do Israel de Deus de todas as épocas. E vamos tentar compreender que em todas as épocas, inclusive lá naquela época de Elias, lembra disso? Elias olhou e falou assim, Senhor, só fiquei eu, não tem mais ninguém que te serve. E Deus vai dizer para ele, não, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. O Senhor Deus sempre teve o seu remanescente. Nessa semana nós vamos tentar compreender como foi que, apesar de Israel enquanto nação ter fracassado na sua relação de aliança com Deus, como o remanescente de Deus sempre esteve presente e agindo como representantes de Deus aqui na Terra. Portanto, o nosso estudo dessa semana vai valer a pena. Só para você poder entender um pouco do que te espera, amanhã, domingo, dia 2 de maio, estudaremos o tema Escolhidos entre todos os povos. Na segunda-feira, dia 3 de maio, Acordo sobre a Terra, o Acordo sobre a Terra. Na terça-feira, dia 4 de maio, Israel e a Aliança. Na quarta-feira, dia 5 de maio, o Remanescente. Na quinta-feira, dia 6 de maio, o Israel espiritual. E na sexta-feira, como você já sabe, um estudo adicional do tema principal da semana.
Eu te desafio a estudar junto comigo. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para que, assim como ele sempre teve um remanescente fiel em todas as gerações, que se manteve fiel a ele, bem como a aliança, que hoje ele nos faça permanecer entre os seus remanescentes, preparando também o mundo para o retorno de Cristo Jesus. Olha comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor sempre teve o seu remanescente. O Senhor estabeleceu uma aliança com Israel, mas eles, enquanto nação, falharam no cumprimento dos requisitos da aliança. Mas o Senhor sempre teve o seu remanescente. Ajuda-nos hoje a podermos viver essa realidade de ser o seu remanescente, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?